Olá, bem-vindos a mais um Profiler e hoje tenho o gosto de vos trazer uma convidada que licenciou-se em Serviço Social e cedo decidiu unir o coração e a estratégia. Passou pelo mundo corporativo, mas depois fez a transição também desta área do serviço social para o empreendedorismo, com o propósito também daquilo que é a humanização das relações empresariais, de lideranças únicas, particulares, que geram de facto um impacto positivo nas pessoas e nas organizações como um todo, e portanto tenho imenso gosto em conversar hoje com a Zita Freire, que é atualmente CEO do Grupo FF. Zita, bem-vinda. Olá, Obrigada por podermos estar hoje sentadas e conversarmos um bocadinho sobre aquilo que tem vindo de facto a ser o seu extraordinário caminho. muito obrigada, eu é que agradeço o convite, que muito me lisonjeia por estar aqui hoje com a Sílvia. Vamos começar pelas suas escolhas académicas, pode ser? Uhum. O que é que levou a esta área em concreto? Eu dizia na introdução que cedo quis unir o coração ao negócio, não é? E se calhar isso explica parte daquilo que foi esta sua escolha, porque é uma área muito, muito concreta que decidiu escolher. Conte-nos um bocadinho como é que foi esse processo. A escolha de serviço social nunca foi assim, quando eu estava no secundário, que nós não sabemos bem para o que vamos e o que é que queremos ser, não é? Não me surgiu, não era uma das minhas primeiras opções. Por infelicidade, o meu pai, na altura, ficou doente, portanto, teve cancro, e eu comecei a lidar com pessoas muito ligadas à psicologia, serviço social, e percebi que aquela ligação às pessoas e o quão bem faziam, me ligava também e achei tive muita vontade de seguir essa área e calhou mesmo naquela fase de final 12º ano e pronto, foi assim que surgiu o serviço social, porque antes disso o serviço social nunca teria sido uma opção. Seria mais a parte da arquitetura, gostava muito do desenho, das artes, nunca serviço social, e foi curioso porque apaixonei-me por essa área e pronto, e até hoje. Depois, quando enveredou efetivamente por essa licenciatura, hum, como é que foi sentindo? Sentiu que ia de encontro às suas expectativas? Era aquilo que ia à espera de encontrar no decorrer do curso? Sim, eu tive a sorte de ir para uma muito boa universidade, foi a Universidade Católica, na altura ia no segundo ciclo desse curso, e ao longo dos 5 anos de licenciatura, cada vez fui vendo que era mesmo aquilo que eu queria, a aproximação com as pessoas, o tentar, o perceber melhor o comportamento humano, a interação social, apaixonei-me por essa área, mas depois pela área dos jovens, que era a delinquência juvenil, que foi a minha área de eleição na altura. Portanto, E numa altura onde se falava sempre ainda muito mais de competências técnicas do que provavelmente competências sociais e comportamentais. exatamente. E foi essencial para todo o percurso que eu tive até agora, e continuo a procurar e a estudar muito nessa área, porque eu acho que é a chave de qualquer organização, é perceber, de facto, as pessoas com que tem a trabalhar e essas tais competências comportamentais e sociais, como é que elas interagem, como é que elas se comportam perante uma adversidade que surge e é fundamental. Entre mais ou menos 2004 e 2010, portanto, aqui durante 6 anos, teve a oportunidade de experimentar inúmeras funções, algumas delas bastante distintas umas das outras, e eu vou olhar para que é gerir projetos sociais, como estava a mencionar, foi locutora de rádio, escreveu um livro. Conte-nos um bocadinho como é que foram estes cerca de 6 anos com experiências tão diversificadas. Sim, vendo dessa perspectiva é tudo muito diferente. Eu tenho um problema que é parece que o dia não chega para tudo o que eu quero fazer, e sair da minha área de conforto é aquilo que eu mais gosto de fazer. Gosto de me desafiar a ir para áreas que não conheço muito também, porque aí dá-me a oportunidade de conhecer outras pessoas, de melhorar outras competências que eu não tenho. E a comunicação, isso por causa de locutora de rádio, foi engraçado. Ao longo desses anos fui fazendo alguns programas de rádio porque gostava muito de comunicar e não queria deixar essa veia que tinha, e foi por aí, fiz rádio, apesar de não ter nada a ver com o serviço social. E depois o livro, que escrevi um livro sobre educação parental e já tinha a ver com a área que estava a desenvolver. Não sendo mãe na altura, foi muito engraçado. Desenvolvi esse livro de competências parentais, precisamente para zonas de bairros sociais.
para famílias desestruturadas, a mães muito jovens, e foi muito engraçado fazer esse livro e depois aplicá-lo, porque era um livro técnico, não foi um livro teórico, era mais técnico, de aplicação prática. Portanto, eu fui sempre fazendo coisas muito diferentes ao longo da minha vida, nunca tive muito medo, nem tenho, e quase que me lanço para novos desafios porque é isso que me motiva. Quando eu começo a ficar muito tempo na mesma rotina e que é sempre igual, sinto que é hora de ir para outra Poucas vezes área. fazemos a pergunta disso que acabou de mencionar, é isso, e se não tivéssemos medo, o que é que faríamos, não é? Verdade. E estes projetos tão diferentes mostram exatamente que eh, acredita que, e até porque temos normalmente também a ouvir para falar de pessoas muito, muito jovens, em altura de fazer grandes escolhas, acredita que o facto de logo no início da sua carreira ter ido experimentando coisas tão diversas, a ajudou a ir percebendo cada vez mais por onde é que poderia ir ser o seu Sim, caminho. sem dúvida. É muito importante nós nos desafiarmos e não termos medo de experimentar coisas novas, sempre. Não, às vezes dizem, quando são jovens é que é para experimentar. Eu acho que eu não concordo muito com isso. Eu acho que temos que, enquanto formos vivos, temos que ir experimentando sempre aquilo que nos apetecer e fazer as coisas que nós sentimos que nos vai, porque vai nos aportar de certeza algo muito útil. E tudo o que eu fiz foi fundamental para o que eu desenvolvo agora. A rádio, a área da comunicação, os projetos sociais, os projetos sociais que eu agora desenvolvo na área corporativa, o comportamento, tentar perceber e ter essa sensibilidade de entender as pessoas, a minha formação de serviço social. Portanto, e é muito importante perceber-se que um curso não fecha a pessoa. Tem que ser, é quase que o ponto de partida, para tudo o que aí vem. E, portanto, depois é ir estudando, continuar a estudar e para desenvolver a sua carreira. É como se fosse uma ferramenta, não é? Que depois Exatamente, teve ao seu sim, dispor. sem dúvida, sem dúvida. Não é uma licenciatura que nos fecha numa caixa e nos obriga a ser, ok, agora se tirei serviço social, vou ser assistente social para toda a minha vida. Até poderia ser, mas mas por acaso não foi, porque que eu não me via nesse papel e a vida levou-me para outras áreas. Mas é muito importante que as pessoas também entendam isso, ver a licenciatura e mesmo os jovens perceberem quando está naquela ansiedade de escolher o curso e depois que aquilo vai ditar o que a pessoa vai fazer para o resto da vida. Eu não vejo isso dessa forma. Por isso que é isso, é uma ferramenta que vai depois lançar para outras áreas. Voltamos a uma grande curiosidade, porque depois esteve na KWL a fazer gestão de projetos na área da qualidade, não é? Exatamente. Voltamos a uma área completamente diferente daquilo que tinha feito até então. Surge como esta oportunidade, ponderou dedicar-se a full a esta experiência, porque tendo em conta que estamos a falar uma vez mais de uma área técnica e bastante diferente, e o que é que retira desta área também tão diferente das restantes? Eu na altura, quando fui para a KWL, eu estava a trabalhar no município de Ferreira de Zezer, no gabinete de ação social, até estava muito bem, estava efetiva e até na função pública, mas pronto, lá está. Como eu nunca acho que sinto um bocadinho de claustrofobia da estagnação, então surgiu essa oportunidade, tirei um curso da parte de sistemas de gestão de qualidade para o terceiro setor, na área de serviço social, e assim surgiu, decidi-me lançar nessa área, que é muito diferente, apesar de ser diferente do serviço social, traz-nos outras competências que muitas vezes nós não temos no dia a dia do serviço social, que é, nomeadamente, o rigor, o analisar os indicadores muito, muito a fundo, hum, os objetivos, a parte da estratégia. E esses anos que eu tive na KWL foi sem dúvida uma grande aprendizagem nisso, porque tive a oportunidade de ir a várias instituições do terceiro setor, nomeadamente na área da deficiência, e poder analisar, poder ver os projetos que eles faziam, e foi muito bom, mesmo diferente do serviço social, mas lá está, estava ligado na mesma, porque era a área da qualidade no terceiro setor, neste caso da área da deficiência. Que continua de facto a ser um setor de atividade ainda bastante diferente de todos no sentido da profissionalização do mesmo. Estamos, se Deus quiser, e parece que sim, no caminho cada vez mais a profissionalizar tudo aquilo que é terceiro setor, mas continua a haver esse caminho todo por percorrer, não é?
Sim, é muito importante haver esse olhar rigoroso, olhar para o terceiro setor como uma empresa. Muitas vezes o terceiro setor foi visto como uma área que não poderia ter lucros, que vive da filantropia dos outros, e isso não funciona. Penso que o terceiro setor tem que ser visto como uma empresa e gerido como uma empresa, não no sentido de gerar lucro puro e duro, mas gerar lucro para sobreviver e para poder dar aos seus utentes e a quem precisa deles melhores condições e isso é fundamental, não estar dependente ou do Estado ou da boa vontade de outras pessoas ou das empresas. Portanto, Era tem que estar ter. associada a essa autossuficiência, não é? Exatamente, é fundamental isso e essa mudança tem que ser feita. Deu aulas, abriu um restaurante, foi para Bruxelas. Quer contar-nos todas estas aventuras também? Sim, pronto, a Bruxelas foi um bocadinho na sequência dessa área das auditorias, no terceiro setor. Depois comecei a fazer auditorias internacionais, que aprendi imenso, como é óbvio, porque vamos criando, lá está, ver outras experiências em outros países, nomeadamente países nórdicos, que têm uma visão completamente diferente do terceiro setor. E isso deu-me, lá está, essa visão e esse rigor que é muito importante e eu acho que faz falta cá nas empresas, no terceiro setor aqui em Portugal, que é mesmo ver, como eu tinha referido, essa área num sentido mais rigoroso a nível de lucro, não ter medo, porque eu acho que é um bocadinho tabu dizer que as IPSS têm que ter lucro. Uma empresa sem lucro não sobrevive. E, portanto, eu acho que uma IPSS sem lucro para sobreviver também não está ali sempre à mercê e por isso muitas vezes se ouve as tragédias que acontecem e utentes que ficam muitas vezes com as suas necessidades por, uh, por colmatar. Ahm, Sentiu grandes diferenças naquilo que viu em Bruxelas. sim, sim, sim. Nomeadamente esta visão que muda tudo, não é? Muda completamente tudo, são autónomas, podem fazer as. Têm mais autonomia. Eu acho que aqui em Portugal, pelo que eu, na altura que eu trabalhava, agora não sei, já se passaram alguns anos, pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas na altura era tudo muito complicado. Nós queríamos fazer algum projeto. Que pudesse, tínhamos que ter sempre a preocupação se o lucro, se iria ter lucro ou não, e se iria ter lucro, como é que iríamos justificar? Havia sempre esse problema que para mim metia-me sempre uma grande confusão, porque para mim era uma vantagem, né? Conseguir ter algum lucro para poder reaplicar o dinheiro na instituição. Acho que era ótimo, mas não, há sempre este problema e este tabu, ai não pode ser, porque depois como é que vamos justificar? Lá não. Lá era completamente normal e era até um projeto que não gerasse lucro, não era viável. Portanto, lá está, era uma visão empresarial no terceiro setor. E aqui, na altura, era muito tabu, sentia, era quase que uma divergência radical. Sentiu que essa experiência internacional foi francamente enriquecedora para todo o seu percurso depois? Foi, sem dúvida. Depois, quando voltei, ahm, percebi que por essas mudanças, porque muitas vezes nós acabamos por criar uma revolta e quando vimos que não conseguimos fazer grande coisa, acabamos por ir para outra área e foi aí que surgiu depois a restauração. Lá está, nós vimos com uma visão mais aberta, e pronto, vimos com vontade de mudar e vimos que não é possível, então foi aí que eu, que eu pensei, bem, agora vamos abrir aqui, vamos para outra área que não tem nada a ver e foi quando surgiu a área da restauração, que é onde eu estou neste momento. O Grupo FF é um grupo de restauração e de Como agropecuária. é que foi essa aventura no início? Que é definir o conceito, dar os primeiros passos, preparar tudo até se abrir uma porta ao cliente. Como é que é esse processo? Como é que foi esse processo para si? É muito planeamento. Lá está, depois todo o percurso que nós vamos tendo, cria-nos uma base, não é? E isso foi a base para eu conseguir fazer toda a parte do planeamento, ver o que é que nós queríamos, a marca, o produto que se queria lançar, o desafio, os recursos humanos, que também é um grande desafio para a restauração. Delinear tudo isso para fazer a abertura então de um restaurante que foi muito desafiador no início, não é? Porque estes pequenos negócios, quando começam, têm sempre é quase que uma turbulência inicial, não é? Primeiro que entra em velocidade cruzeiro.
E foi a resiliência que se aprende a ter, também foi muito importante, não desistir, porque foi complicado, francamente complicado. Muitas vezes eu perguntava: "Mas onde é que eu me vim meter? Porque é que eu não fiquei na minha área? Porque é que eu porque é que eu fui Era meter mais nisto?" fácil desistir. Era mais fácil desistir, mas se eu desistisse, não chegava onde estou hoje. E isso é uma característica minha, que eu sou um bocadinho teimosa e não desisto assim muito facilmente quando acredito nos projetos. Quando não, quando eu, porque eu acho que também desistir na altura certa também é sabedoria. Nós termos a capacidade de largar na altura certa. E eu acho que nessa fase do terceiro setor, quando eu larguei, foi na altura certa, porque eu já estava naquela fase de saturação e revolta e, e foi mesmo na altura certa, porque senão o encanto que eu tenho, acho que iria ao perder e depois não iria aplicar agora onde estou. Relativamente ao tema de ter dado aulas, foi também no âmbito de, já que eu sei, vou partilhar com os outros. Sempre gostei muito de partilhar e lá está, de comunicar e, e dar aulas. Eu ainda gosto muito de estar com. Tenho vários projetos em que vou às escolas, gosto muito de estar com jovens, com miúdos e de passar aquilo que eu acho que é importante para eles. E também de aprender imenso com eles, não é? Porque eles também vão fazendo as questões e vão-nos levando a refletir sobre questões que nós nunca teríamos pensado. E esse facto de dar aulas, de partilhar toda esta experiência é muito enriquecedor. E eu acho que não faz sentido nenhum um empresário, uma pessoa que já que não queira partilhar, não faz sentido. Nós temos que partilhar aquilo que vamos aprendendo, as dificuldades que tivemos, também aquilo que correu menos bem, que eu acho que é muito importante não termos medo de falar das falhas, do que não correu bem, para que os outros olhem e não vejam: aquilo é tudo tão maravilhoso, comigo não está a ser assim, vou desistir. Não, é para a pessoa ter sucesso, teve muitas falhas e houve momentos menos bons. E portanto eu acho que isso também é muito importante, essa parte. E dar aulas também, lá está, também é sair um bocadinho da zona de conforto. Era muito mais confortável eu estar, hum, ir fazendo, convidaram-me para dar aulas, até fui na Bissaia Barreto e eu fui, pronto, e estou muito grata por isso, porque adorei. Foi muito bom. Em 2011 criou a sua empresa de Executive and Leadership Coaching. Foi uma vez mais esta sua vertente do giving back. Sim, sem dúvida. Porque, pronto, ao longo deste tempo também fui tirando alguns cursos, algumas formações e o coaching acabou por ser uma das áreas que eu desenvolvi e que me apaixonei e que eu acho que é fundamental. Eu não sou coach, mas ajuda imenso nas minhas relações com as pessoas que trabalham comigo e até comigo mesma. E quando eu abri essa empresa foi também nesse sentido de poder dar algumas formações, também foi na área das auditorias, para não largar de todo essa vertente, mesmo estando ligada à restauração, porque foi numa fase similar que eu estava na restauração, mas estava sempre ali com aquela, com aquela ideia que não poderia largar a área que eu tanto gosto, porque agora nesta fase eu vejo que estão mesmo interligadas e eu tive que largar essa área, e estou 100% no grupo. Mas nessa fase inicial do negócio, nós sentimos sempre ali que falta qualquer coisa e que não Era um estamos a conforto, ser eventualmente. exatamente, que falta ali aquela nossa área, ali a nossa almofadinha. Então, essa empresa E foi também isso. ajuda provavelmente muito do ponto de vista do autoconhecimento. Sim, sem dúvida. Nós autoconhecermos e também com os outros, nós irmos ajudando com as questões dos outros, nós irmos também aprendendo mais sobre nós. E isso foi. O PNL também foi uma área que eu desenvolvi e que é fundamental. Pronto, eu acho que Em 2020 fez isso que estava a dizer, que assumiu efetivamente a liderança do grupo FF, em que aparentemente deixou guardado de alguma forma aquilo que tinha vindo a ser o seu percurso até então e também a empresa que tinha aberto anteriormente para se dedicar a full e assumir a full. A minha pergunta é: hum, o que é que foi esse clique para decidir, não, isto vai mesmo ficar aqui e eu vou dedicar-me a esta nova área? E a outra pergunta é: quais é que foram os seus grandes desafios quando tomou essa decisão e avançou? quando eu decidi avançar foi
quando houve um up na empresa e se fundou um grupo. Ou seja, nós começámos com um restaurante, depois passou a 2, depois passou a 3, depois passou a ter também as finiculturas, a agropecuária, depois. E pronto, carecia de uma liderança mais presente, mais forte e com estratégia. E foi aí que eu decidi então abraçar esse novo desafio, ah, porque mais do que o cargo não é o cargo, é o desafio mesmo em si. E eu como sempre fui movida por, lá está, por sair um bocadinho fora da minha zona de conforto e os desafios e a motivação, e foi isso. E ver a empresa crescer, o grupo crescer, claro que dá-nos uma motivação acrescida e quer dizer que estamos a fazer as coisas de alguma forma bem feitas. E também a ligação que eu tenho com as pessoas, porque já é um grupo com cerca de 150 colaboradores e isso também dá-me prazer, digamos assim, em poder estar mais presente com eles e ajudar e fazer projetos também sociais que no grupo nós vamos desenvolvendo, que a área da sustentabilidade e da responsabilidade social também está muito presente. Portanto, sentiu na altura que tinha o conforto suficiente para dar esse passo e para deixar efetivamente, pelo menos para já, numa gaveta o que estava a fazer até então. Que na verdade acaba por ter tudo um bocadinho, ou seja, tudo aquilo que a bagagem que traz de trás hoje provavelmente consegue vê-la também materializada no seu dia a dia. Sem dúvida, eu só olhar para a Zita que começou o serviço social até agora, com todo o percurso, eu vejo no meu dia a dia está tudo ali. E daí eu ter dito que é fundamental nós vermos a parte da licenciatura e a nossa formação inicial como um ponto de partida e nunca uma caixinha fechada, porque se eu não tivesse feito isso, certamente que agora iria-me faltar alguma coisa. Não quer dizer que não falte, mas aí estamos sempre a tempo temos que ir sempre estudando e aprendendo a parte de que nos falta, não é? Que nós nunca sabemos tudo, longe disso, mas irmos aprendendo, mas tendo sempre essa consciência e essa base que nós temos é fundamental para poder ter os resultados. Se eu estava confiante, eu acho que eu sempre fui um bocadinho irresponsável nesse sentido, que é, se eu acho importante e se o projeto me estimula e eu sinto aquela adrenalina, eu vou, mesmo se eu pensasse, será que, se calhar se eu pensasse, olha, eu não percebo nada não sou formada em finanças, não tenho área de economia, se calhar se eu fosse ponderada não iria aceitar, não é? Mas depois não, é o contrário, não é? Eu fui e depois fui desenvolvendo e tirando os cursos que achava que tinha que tirar para estar Mas se ali estivesse naquela à espera posição. de ter todas as competências reunidas, ia Não, quando? Não não, ia, não nunca é? ia, sim, exatamente. É fundamental nós termos um bocadinho desta insanidade de vez em quando. Falava no tema da responsabilidade social corporativa, que está também muito associado ao grupo, porque o Grupo FF integra a inovação social nas suas operações diárias. Consegue contar-nos alguns destes projetos que de facto a deixam verdadeiramente orgulhosa? Sim, temos alguns, mas há dois que me tocam principalmente. Há um deles que é a Estrela Monumental, que é lançado sempre no Dia da Mulher, todos os anos, já vamos na terceira edição, que é em parceria com a Escola de Hotelaria e de Turismo do Oeste, em que promove precisamente o papel da mulher na cozinha e na pastelaria, porque muitas vezes as mulheres têm um estereótipo muito ligado à mulher, a cozinha, mas depois se formos ver grandes chefes em liderança não há. Houve este ano, primeira Michelin, mulher Michelin, mas foi este ano, portanto, há 30 anos que não havia. E achei importante nós promovermos precisamente isso nas escolas para que as meninas pudessem efetivamente mostrar o que vale e ter ali um concurso onde demonstrassem. Depois as vencedoras os pratos vencedores vão para a carta do restaurante de verão e as receitas revertem a favor delas e para uma instituição à escolha delas, que apoie a mulher. Portanto, o prémio vai para elas e depois elas dividem o prémio com uma instituição que elas escolhem. Este projeto é muito, muito giro e muito interessante e além de elas ficarem muito motivadas, também ajuda a partilhar, que eu acho que isso também é um conceito que é muito importante nós desenvolvermos, a questão da partilha com o outro. E esse projeto toca-me principalmente porque tem toda esta e a envolvência é muito, muito gira. Então, a nossa madrinha é a Paula Teixeira, a intérprete de língua gestual da TVI, e é um projeto muito, muito giro. Já vai na terceira edição este ano. E depois temos outros, já com os colaboradores todos, que é uma app que nós temos, que é a Happy Team Happy World,
onde se coloca todos os objetivos que nós acharmos por bem colocar, juntamente com eles, na área da responsabilidade social, a sustentabilidade ambiental. Eles vão ganhando pontos e depois podem gastar os pontos em spas, em viagens, tudo o que tenha a ver com o bem-estar físico e mental deles. Tem um conjunto de benefícios que o colaborador pode aceder por um conjunto de ações que leva a Exatamente, cabo. sim. E que tem a ver com os objetivos estratégicos da empresa. Isto acaba por ser uma avaliação de desempenho de uma forma positiva. Nota isso depois também do ponto de vista do engagement do colaborador? Sim, sem dúvida. E também um problema que a restauração tem é precisamente a fixação das pessoas e nós temos uma taxa muito boa. O que eu acredito que seja também muito por estas ações, porque não é só um restaurante. Muitas vezes eu digo, não somos só um restaurante ou não somos só um grupo de restauração e de agropecuária. Somos muito mais que isso, porque tentamos dar também muito mais à sociedade onde estamos e mesmo eles, é muito importante eles sentirem isso e sentirem esse envolvimento e sentirem que não somos de facto só uma empresa. Vamos muito mais vamos além disso. Acho que isso é. Se olhar ou seja, olhando para o mundo corporativo, como é que a Zita tem de facto observado o papel das empresas nisto que estamos a falar, na promoção das causas sociais, na responsabilidade social corporativa? Como é que têm observado este panorama nas organizações como um todo nos últimos anos? Eu acho que está, na minha perspectiva, está melhor, mas francamente ainda há muito por fazer. Eu acho que há muito medo de nós darmos, estamos a tirar benefícios financeiros à empresa, ou seja, estamos a tirar lucros para estar a colocar em situações que não são rentáveis para a empresa. E é precisamente, a minha visão é precisamente o contrário, que é quanto mais nós damos, mais nos é retribuído. E eu acredito que esta visão é um bocadinho fora da caixa para alguns empresários e tenham receio. E isto faz todo o sentido quando é uma responsabilidade social concertada, quando há uma estratégia, quando não há uma ação. De vez em quando faz-se uma ação. Não, não pode ser assim. Tem que ser algo concertado, em que a própria população e a própria sociedade perceba, ok, aquela empresa, vamos supor excelente exemplo, a Delta. É uma empresa que nós associamos sempre à parte da responsabilidade social e sabemos que eles são socialmente responsáveis, porque lá está, houve uma consistência ao longo dos anos, não houve ações aqui e acolá, ou seja, tem que haver essa consistência. Se não houver essa consistência, obviamente que o retorno não será sentido nem pelas pessoas que trabalham, nem pela própria empresa. E eu acho que esse é o caminho, e é esse caminho que eu estou a tentar fazer, precisamente isso, ser algo que faz parte do nosso ADN, porque eu acredito que só assim faz sentido ter uma empresa e ter um grupo empresarial, porque acho que o grupo tem que dar à sociedade onde está. Não pode só estar a querer sacar recursos, tem que dar obrigatoriamente. E essa é a minha visão, e eu tenho pena que alguns, quando estamos por vezes encontros a falar, não haja essa percepção, há só a visão do lucro puro e duro. Não é Como é uma como é confusão. que a Zita acredita que um colaborador dentro da sua organização possa de facto promover a sensibilidade da sua própria organização para poder fazer isso acontecer nestes termos? Ou seja, quais acredita que são de facto os meios, as estratégias para um colaborador, por exemplo, que pode perfeitamente vir daí Uhum. essa tentativa, promover essa sensibilidade junto da liderança para que tal aconteça? Ele tem que para já tem que se sentir, não tem que ser nada imposto pela liderança, ele tem que sentir que há ali, de facto, esse ambiente. E depois tem que haver empatia entre quem lidera e qualquer colaborador, porque nós temos que ver os colaboradores como embaixadores da marca. Eles acabam por ser os embaixadores da marca, mesmo que saiam, entrem, têm que dizer bem onde trabalharam. Não vão dizer. Um colaborador que diga mal de uma empresa onde trabalhou é péssimo para a marca. Se Claro. nós olharmos para a visão de empresário puro e duro de lucro, se nós olharmos para isso, é péssimo para a marca. Portanto, nós, se quisermos olhar para um todo, nós temos que tratar bem as pessoas, eles têm que perceber o propósito da empresa, os valores da empresa, e depois, quando se sentirem pertencentes a esse todo e esse conjunto, quando percebem que, vamos supor, a Estrela Monumental, que é esse concurso, quando eles percebem que são parte integrante disso, tudo funciona.
quando eles percebem, já vamos na terceira edição, mas que a venda daquele prato vai reverter, e eles percebem que estão a contribuir com a venda daquele prato para uma instituição, tudo muda, porque já não é a causa só da empresa, é de todos, é um envolvimento geral. E quando saem da empresa, se eles tiverem isso, claro que vão levar para as empresas para onde vão a seguir. E vão perceber a diferença, e pode ser que levem a sementinha e consigam levar essa ideia, mas eu acredito que isso tem que partir sempre da uma questão de visão da liderança, de quem lidera as empresas, e muitas vezes não há essa abertura, infelizmente. Porque é verdadeiramente possível equilibrar objetivos financeiros com compromissos em causas sociais. Sim, sem dúvida. E eu acredito até que consigamos ter mais lucros apostando na parte social. Não são de todo divergentes, pelo contrário, são convergentes. Ah, nós estamos numa sociedade, se nós olharmos para o todo, nós estamos a depender da sociedade para sobreviver. Então, o que é que nos custa nós partilharmos um bocadinho do nosso lucro com essa sociedade? Vai haver a retribuição natural. E, e e eu não vejo, não consigo agir de outra forma, porque se eu tivesse uma visão fechada, de certeza que não estaria onde estou, nem de certeza que o grupo teria o sucesso que tem. Eu acredito que o sucesso que nós vamos tendo é muito graças a isso, porque a própria comunidade nos reconhece e sabe que pode contar connosco. Há sempre, se houver uma associação desportiva, o que seja, que venha ter connosco, eles sabem que podem contar connosco. Não somos uma instituição, uma entidade fechada em si. E isso faz toda a diferença. E claro que os lucros depois vêm. A parte financeira não pode sobreviver sozinha, ou só com a parte financeira. Depende sempre da parte social. A Zita ainda agora mencionou um dos grandes projetos que tem, lançado no Dia da Mulher. Temos cada vez mais empreendedoras de género feminino, que era uma coisa que até há pouquíssimo tempo atrás era muito pouco visível. Acredita, pelo facto de ser cada vez mais diverso o mundo do empreendedorismo, que isso vai contribuir para acelerarmos e tentarmos chegar a uma sociedade mais justa, mais equitativa? Eu acho que ainda são poucas, sinceramente. Nós vivos, todos somos metade homens, metade de mulheres no mundo, não é? Se nós olharmos para a parte de liderança feminina, ainda é muito pouca. Mas eu acho que as mulheres fazem a diferença nesse sentido. Têm, por serem naturalmente mais, têm uma visão mais filantrópica, mais social, e eu acho que fazem a diferença têm uma visão diferente dos homens. Não quer dizer que os homens não tenham, mas naturalmente eu acho que as mulheres fazem a diferença nesse sentido. E há ainda uma grande discrepância entre a liderança masculina e feminina. Faz falta mais líderes, mulheres. O que é que diria para impulsionar? Porque, de facto, há um bocadinho dizíamos, não é? Se não tivéssemos medo, o que é que aconteceria? E se calhar faríamos muito mais coisas. E se calhar muitas vezes é esse receio e o medo da falha que impede muitas mulheres de tentarem. O que é que a Zita diria, não é? Porque já esteve nesse lugar. Sim, eu acho que o que eu diria era para se acreditarem que têm capacidade, de certeza que têm, para lutar, para não ouvirem as vozes que dizem que não são capazes ou que não é para elas. Muitas vezes isso acontece, não é? O cargo não é para mulheres, é para homens. Não, se disserem que não é para mulheres, é porque é mesmo para mulheres. Então têm que seguir e levar a sua visão avante, porque muitas vezes o que é lá está, o que está fora do normal, é aquilo que faz toda a diferença, e é mesmo isso que muitas vezes nós precisamos. Não ter receio nunca, e avançar sem medo, porque acho que nós somos capazes de tudo. Não há qualquer. Se nós acreditarmos, não há nada que nos possa derrubar nesse sentido. Portanto, eu acho que é isso que eu diria a qualquer mulher que esteja ali com vontade de liderar, o que quer que seja, tem que lutar, porque faz mesmo muita falta mais mulheres na liderança, uma visão, mais mulheres em posições de decisão, mesmo na política, eu acho que faz muita falta, porque a nossa visão ia ser diferente. Coisa que acredita que são as competências cruciais que um líder deve ter quando esse líder quer verdadeiramente implementar dentro da organização que gera e que lidera a inovação social. O que é mesmo necessário que, do ponto de vista social comportamental, essa pessoa, essa figura, essa liderança tenha na sua essência? Tem que ser empático, tem que gostar de pessoas,
Acho que o ponto principal é gostar de pessoas, não ter medo das pessoas, não ter medo de ouvir as pessoas, porque muitas vezes o que eu vejo é que, mesmo em questões de liderança intermédias, muitas vezes têm medo de ouvir os outros, de serem empáticos com os outros, de sentir a outra parte, porque se não houver empatia, qualquer líder não vai conseguir implementar nada na área social. Portanto, eu diria que a chave para se ter sucesso é não ter medo das pessoas, ouvi-las e ser empático, porque se nós não formos empáticos, podemos ter as maiores das intenções, mas as necessidades dos outros não nos chegam, não conseguimos sentir. E se nós não conseguirmos sentir, nunca vamos ir pela direção certa. Podemos ir para a direção que nós acharmos ser certa, mas não ser essa. Portanto, eu acho que a empatia é mesmo o ponto crucial para qualquer líder poder ter sucesso com as pessoas. O que motiva no seu dia a dia para de facto continuar nessa sua vontade tão vincada, de quase de colocar o terceiro setor dentro das organizações? É verdade. Muitas vezes dizem, a Zita deixou o serviço social, mas o serviço social não a deixou assim. Eu sei, pois não, nunca. Ah, porque eu acho que nós todas temos um propósito e as empresas não são diferentes. Eu acho que qualquer empresa tem que ter o seu propósito. E era muito o que eu dizia: se uma empresa tem sucesso, deve muito às pessoas que a compõem e onde está inserida. E não faz sentido, tal e qual como nós, não faz sentido nós não sermos gratos. Então a empresa tem que ser igual. A própria empresa, a pessoa tem que sentir gratidão da empresa. A empresa tem que ser grata para com as pessoas que estão ali todos os dias e para com a sociedade, para com os seus clientes, para com os seus fornecedores. Tem que haver essa ligação, porque se não houver, é algo vazio. Eu não me faria sentido estar a liderar uma empresa só para ver números, porque eu não sou dessa área, não, e para mim números são números. Tem que haver algo que me retorne e que me faça sentir bem enquanto pessoa. E o que me faz sentir bem enquanto pessoa é ver o sorriso das pessoas, olha, ver como há bocado um colaborador meu, que é nepalês, que tem cá a esposa que vai ter bebé, mandou uma mensagem a dizer que já tinha entrado na maternidade. Essa ligação, que eu sei que é de proximidade, o facto de me mandar uma mensagem diz muito, que já há uma proximidade, há essa ligação, essa empatia, E os números aparecem também por via dessa ligação? sem dúvida, porque eles vão estar, se nós somos gratos, eles também vão ser. E ao ser, se eu precisar que eles tenham mais uma hora, ou o que seja, eles estão ali para a empresa, porque sabem que a empresa também está ali para eles. Eu não posso ver, se nós virmos os números enquanto números fechados, vamos ter uma ilusão errada. Vamos estar iludidos em números. Temos que abrir horizontes. E o abrir horizontes é olhar para as pessoas. Por isso é que os recursos humanos dizem que é a chave de qualquer empresa. Por isso, não se pode ter medo de olhar para eles. Em vez de olhar para números, é fundamental olhar para os números, óbvio, mas vamos olhar para as pessoas que fazem aqueles números. E isso é sem dúvida o que faz a diferença em qualquer empresa de sucesso. Se nós olharmos, eu até estou a fazer agora um estudo, se nós olharmos para as empresas de maiores lucros, se nós formos a ver o comportamento dessas empresas na parte social, vamos ver que muitas delas, se não todas, têm essa vertente. As que são, que ficam na mesma fase ou até começam a decair, são aqueles que olham só para números, que são muito fechadas, muito pequeninas nesse sentido. E portanto eu acho que os líderes têm que olhar mesmo nesse sentido, que é o que faz a diferença. E é isso que eu acredito, foi sempre isso que eu desenvolvi e cada vez mais quero provar que este é o caminho certo. Como mulher empreendedora, consegue identificar aquele que talvez tenha sido o momento mais desafiador da sua carreira? Hum, Talvez tenha sido mesmo a questão de levar estes projetos sociais no mundo corporativo, ainda mais na restauração. Hum, Ser vista talvez como um bocadinho de louca por eu ser uma assistente social, porque pronto, temos sempre a tableta, não é, de serviço social e com muito orgulho. De ser sempre aquela assistente social que quer, que ia levar a empresa à ruína, porque
lá está, estava a fazer algo errado, tinha que ter mais a parte financeira e económica pura e Como é que dura. se lida com isso, Zita? Para sobreviver, para dar a volta, como é que se É lida é com isso? é ser persistente, ter pessoas certas ao nosso lado, que acreditem também e que depois se mostre e que se demonstre às pessoas que afinal este é o caminho certo. E depois, lá está, talvez seja uma lapada de luva branca, que é depois ver, de facto, o boom de crescimento que houve nos números, associado a toda esta parte das pessoas. Este acho que foi a parte melhor que eu tive, mas claro que há sempre aquele medo. E se eles têm razão? E se eu de facto estou a fazer tudo errado? E se eu estou a ser teimosa e deveria de facto esquecer a parte social e de ser só olhar só para os números e para esta questão. Mas pronto, felizmente segui os meus instintos E aqui estamos, e não aqui é? estamos. Está ótimo. Zita, muito obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade. Obrigada por essa irreverência, até de alguma forma, de acreditar que é de facto possível levar todas essas causas para dentro do mundo organizacional e para perceber que essa estratégia vai acompanhando os números e que em conjunto as coisas são possíveis, porque isso seguramente contribuirá para coisas tão críticas como hoje falamos, com o engagement dos colaboradores, pelo giving back, pela gratidão, que muitas vezes dentro das organizações vemos que é tão difícil conseguir, e a verdade é que por essa via o grupo tem conseguido. Muito obrigada. Eu é que Obrigada. agradeço. Quanto a nós, obrigada também pela sua companhia e vemo-nos no próximo Profiler.